Bem, pessoal, boa tarde. O meu nome é Francisco, eu exerço a função de consultor especialista da cultura do café na Copecitos. Fico sediado no Polo 4, região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Nós vamos conversar nesses próximos 30 minutos a respeito da doença de maior impacto econômico na cultura do café, que é a ferrugem do cafeeiro. Então, espero que seja válido para vocês o material que nós escolhemos para passar para vocês e que esse vídeo traga benefícios a você, cafeicultor. Bem, como mostramos nesse slide, para acontecer qualquer doença, seja ela no cafeeiro ou em qualquer uma outra cultura, precisa de acontecer a interação entre esses três pilares aí, que seria o patógeno, né, no caso, o fungo da ferrugem, que é causadora da doença, né, o patógeno, o hospedeiro, que no caso aí é a planta de café. Esse fungo atua na parte inferior das folhas do café, ele só atinge as folhas do cafeeiro, e o ambiente, né, tem que estar com um microclima ali favorável ao desenvolvimento desse patógeno, atuando na planta de café, que seria na parte inferior das folhas de café, e a temperatura e umidade relativa do ar favorável ao desenvolvimento dessa doença. E no próximo slide, nós vamos observar aí a foto, né, a fotografia. Qualquer cafeicultor aí, com certeza, conhece esses halos amarelados aí na folha de café. Principalmente, ela começa na região baixeira da planta, na região do terço inferior da planta, na saia do cafeeiro, como é dito no campo. E ela começa por ali, ela vai, se não tomada nenhuma uma atividade de controle desse fungo, ela acaba proliferando, seja ela pela água da chuva, pelo vento, ou pelo ato mecânico aí do trator está passando na lavoura, enfim, está disseminando esse fungo. E esse fungo, esses halos amarelados aí, como está na foto inferior esquerda, isso aí são os fungos, né, da ferrugem do cafeeiro, que atinge a parte inferior da folha. A folha do cafeeiro fica contaminada por esse esporo, né, que é o causador da doença ferrugem do cafeeiro. E nesse próximo slide, nós vamos conhecer um pouco, né, sobre essa doença, né, quais são as condições favoráveis dela, né, conhecido pelo fungo a Emileia vastatrix, que ela deu entrada ao Brasil, né, na década de 70, e hoje ela está disseminada em toda a região produtora de café do Brasil, seja ele para o café arábica ou para o café conilon. Esse fungo está espalhado aí por toda o parque cafeeiro brasileiro e causa prejuízos em todas essas regiões. E para essa condição favorável dela estar disseminando aí, que seria a condição ambiental mostrado lá naquele primeiro slide dos tripés lá, das condições das doenças, a temperatura ideal, né, o microclima favorável seria aí entre 21 e 23 graus de temperatura ambiente e a umidade no ar, umidade relativa alta, né, como se diz, não, água líquida mesmo na planta. O que é muito comum de acontecer, tanto essa média de temperatura e essa umidade no período de outubro a março, a abril, né, que coincide aí com o período chuvoso do verão aqui no Brasil, e onde essa doença tem a maior condição de estar se desenvolvendo. E ela, se ela não tiver nenhum tipo de controle, nós vamos falar dos tipos de controle, tanto controle cultural e também químico para controle dessa doença, ela vai explodir, ela vai causar prejuízo econômico ao cafeicultor, seja nessa safra atual ou na safra seguinte, do próximo ano. E ela depende também muito de um ambiente ali, que o microclima fique favorável para ela. A lavoura muito adensada, né, muito usado nas regiões de montanha, onde a mecanização ela é difícil, as áreas produtoras de café que é plantio adensado, assim, acima de 5.000, 6.000 plantas por hectare, acaba favorecendo o desenvolvimento dessa doença.
Então, esse adensamento, um excesso de plantas por hectare, acaba trazendo condições favoráveis ao desenvolvimento desse fungo. E o excesso de hastes, né? Todo cafeicultor, a maioria dos cafeicultores, dos consultores, sabem que o excesso de hastes trazem prejuízos ao cafezal. A lavoura deve ser desbrotada, não só para tentar diminuir esse núcleo de ferrugem na área, não. A lavoura que não é desbrotada, ela acaba trazendo diminuição da idade da lavoura, ela acaba antecipando aí, o produtor sendo obrigado a fazer uma poda, uma intervenção aí, mais cedo do que deveria. Ela tira força da planta, né, de estar tendo um ideal enchimento de frutos. Então, o excesso de ácido também prejudica a ferrugem. E para aquelas regiões onde há o consórcio entre o café e outras culturas, como árvores, por exemplo, seja eucalipto, abacate, mangas, enfim, que fazem um sombreamento sobre a cultura do café, acaba favorecendo essa predisposição aí para esse fungo que gosta, né, de umidade, que nós mostramos agora há pouco, e para estar se desenvolvendo. Então, essas lavouras que estão sob uma arborização, ela aumenta e ela acelera o desenvolvimento do fungos e dificultando os tratos culturais para controle dessa doença. E também a nutrição do cafeeiro é muito importante para o produtor estar tentando minimizar os danos aí causados por essa doença. A deficiência de cálcio, por exemplo, que é um macroelemento muito importante, acaba facilitando a entrada do fungo pela folha, porque a deficiência de cálcio acaba trazendo um enfraquecimento da parede celular e onde o fungo aproveita e penetra. Um excesso de nitrogênio também pode prejudicar, aumentar a disseminação dessa doença, porque vem folhas, um excesso de folhas e pode estar aumentando, sim, a disseminação dessa doença. E a carga pendente, um ano que o produtor vai colher muito café, ele tem que redobrar a atenção em relação a essa doença. Todo produtor sabe o ano que ele vai produzir mais café naquele determinado talhão, o ano que ele vai produzir menos café. Então, no ano de carga alta, no ano que ele vai produzir muito café, o que está na promessa de atingir boas médias de produtividade, ele deve se atentar ao máximo ao controle dessa doença que é favorecida pela alta carga pendente, muito mais do que no ano de carga mais baixa. Não que não tenha que cuidar da lavoura pensando em ferrugem no ano de carga baixa, ele deve cuidar, tem que cuidar, mas ele deve redobrar a atenção dele no ano de carga alta. E no próximo slide, nós vamos mostrar para vocês aí os danos, né, causados por essa doença, pela ferrugem, né? Ela causa desfolha, ela atinge somente as folhas do cafeeiro, seja do cafeeiro do conilon, seja do arábica, ela não vai atingir nem os frutos, nem os ramos produtivos, nem o tronco, nem as raízes, ela vai atingir apenas as folhas do café e ela vai acabar causando uma desfolha dessas folhas. A planta de café, para ela produzir, para ela consiga completar seu ciclo, ela tem que estar bem folhada. A folha faz parte da fisiologia do cafeeiro para que ele consiga entregar ao produtor os frutos, que é a parte rentável que o produtor interessa, que o mercado interessa, pelo fruto do cafeeiro. Então, para que esse cafeeiro entregue um rendimento, essa planta tem que estar bem folhada. E se a planta seja atingida com alto índice de ferrugem ou de cercóspora, que é uma outra patologia, ou de bicho mineiro, que é uma praga muito agressiva também, ela vai ocorrer uma desfolha. Essa desfolha vai diminuir o vingamento da florada, vai dar aquela florada bonita lá no mês de setembro, outubro, mas ela não vai segurar, porque a folha do café precisa de estar lá fazendo o papel dela, que é a fotossíntese, realizando a fotossíntese. Ela ajuda, né, na planta a absorver a umidade do solo, assim como os nutrientes do solo, e através dos vasos lenhosos chegar na parte aérea, chegando à formação de novas folhas, de novos ramos produtivos, de frutos, de flores e de frutos, que é o que interessa a cafeicultura.
E esse excesso de desfolho acaba acontecendo um secamento de ramos, porque não tendo essa folha lá, que serve como um dreno, ela vai acabar, o fluxo de nutrientes e de água ali naquele ramo produtivo não vai passar, ele vai ser interrompido e vai causar uma seca de ramos, trazendo prejuízo aí para a planta. Você vai ter que reduzir a vida útil de uma lavoura que poderia estar com a sua vida útil de 20, de 22 anos, ela acaba antecipando essa vida útil, tendo que ser erradicada ou ser alterada através das podas. E isso influencia muito na qualidade do fruto também, que está lá na lavoura naquele momento, pois se ele cair, o excesso de folhas, devido à ferrugem, cair ao solo, esse fruto não completa o ciclo, ele acaba não granando, não ficando de tamanho uniforme, de um tamanho que o mercado valoriza, uma peneira mais alta, ele acaba indo para o chão mais cedo, esse fruto caindo no solo, ele vai aumentar o percentual de produção de café de varrição, que é o café de chão. Esse café de chão é depreciado pelo mercado, ele vai ter um nível, né, um pagamento por ele econômico mais baixo do que ele colhido na planta, né, propriamente na planta, seja ele de colhedora mecânica, seja ele de derriçadeira manual, ou seja da derriça manual aí do boia fria. Então, esse café colhido da planta, ele é muito mais valorizado do que aquele café que caiu ao solo. E o excesso de desfolho no cafeeiro causado pela ferrugem ou por uma outra anomalia vai causar essa interrupção aí do ciclo. Esse fruto vai cair antes da hora e vai causar prejuízo ao cafeicultor. Essa redução da área foliar aí pode chegar a um impacto de até 50% na produção, principalmente da safra seguinte. A safra seguinte aí ela fica prejudicada, principalmente, quando a planta é totalmente depauperada, ela é totalmente desfolhada por ação dessa doença aí que causa nas folhas do cafeiro. E no próximo slide, mostramos aí o que ela depende, né? Nós já falamos aí da condição ideal, né, da predisposição para que essa doença ocorra, e ela precisa de folha, né, folha no café para que essa doença se desenvolva. Mas para produzir café também precisa de folha. Então o produtor, o cafeicultor, ele tem que fazer os tratos culturais, aí não errar em excesso no caso do nitrogênio, que causa o enfolhamento, e acabar favorecendo a predisposição para essa doença, né? O inóculo da ferrugem na planta, ele pode até atravessar o ano, mesmo período seco, aí no meio do ano, até o início das chuvas, dependendo da condição da lavoura, se ela está plantada num sistema de adensamento, muitas plantas por hectare, esse inóculo vai acabar atravessando o ano e vai vir a infestação mais alta na safra seguinte. Vai acabar causando prejuízo. E também a carga pendente, como eu já disse, todo produtor sabe aquele talhão que vai produzir mais naquele ano, vai produzir menos. Então, o produtor tem que redobrar a atenção dele em relação à nutrição, fazer análise do solo na época correta, 60 dias depois da última adubação do solo, ele fazer a coleta de solo de forma correta, mandar um laboratório credenciado. A Copecitos tem essa ferramenta, tanto por parte do Geofert ou fazer essa análise de solo aí no laboratório dela, que é um laboratório oficial, que pode estar ajudando o produtor aí a saber a condição do solo dele. A análise de solo é fundamental, e trazer essa análise de solo junto à equipe da Copecitos, seja ele do CTC, do consultor especialista, ali do ATC que está na loja, para a interpretação correta dessa análise de solo e levar, né, colocar aí, seja o corretivo de solo, o calcário, o gesso, colocar aí os nutrientes aí na quantidade certa para aquela carga pendente daquele ano. Então, o desequilíbrio nutricional é importante para favorecer o aumento dessa doença, e assim como outros também, como a cercosporiose. E essas condições climáticas, né, a gente acaba não podendo interferir no clima, mas a gente pode interferir, assim, na condição que a lavoura está lá no campo, talvez é uma lavoura sombreada, ele tirar essa condição de sombreamento, que esse sombreamento vai favorecer a incidência
maior do fungo, tirar aí, talvez, a lavoura está muito adensada, tirar uma rua de café, fazer com que ela fique com um espaçamento mais largo. Vai diminuir o número de plantas por hectare, porém vai favorecer aí a diminuição desse inóculo na área. E no próximo slide, mostra aí, né, que o ciclo da ferrugem ele pode ser relativamente muito curto, se ela não tiver nenhum impedimento, aí ele pode chegar em condições favoráveis aí de alta umidade e de temperatura, em torno de 20 dias, ele está completando o ciclo, desde a penetração, a germinação e a esporulação, e está fazendo com que uma única folha contaminada, ela dissemine esse fungo, né, esse inóculo para toda a área. Então, na época do verão, que seria aí no período chuvoso, na região cafeeira do Brasil inteiro, poderia estar disseminando esse patógeno se não nenhuma intervenção for feita. A intervenção que eu falo seria uma aplicação com um agroquímico específico para controle dessa doença. E no próximo slide, a gente está falando aí o que seria aí o ciclo, né, dessa ferrugem, dessa doença terrível. Pegando aí essa imagem superior esquerda, ela mostra aí, seria elucidando aí uma folha transversal, e onde a penetração do fungo, né, que é esse inóculo alaranjado, que ela tem essa cor no campo, ela penetra, né, pelos estômatos ali, pela condição da folha, está na parte inferior, né, na condição inferior da folha, acaba penetrando e completando o ciclo, né? Vem a condição de chuva, vem a condição de temperatura ideal, e nada foi feito, o produtor não fez nenhuma intervenção, como uma aplicação química com um triazol, uma intervenção aí curativa, e acabou esses fungos disseminando, seja com uma gota de chuva, que é suficiente para espalhar esses halos amarelos aí nas folhas que estão isentas dessa doença, e acaba ocorrendo uma desfolha total aí da planta, se não tiver nenhuma intervenção. E essa doença acaba agredindo aí, trazendo essas consequências, já foi dita, como queda de frutos, a desfolha de forma muito agressiva, prejudicando essa safra e principalmente a safra seguinte. E dando continuidade a essa penetração do fungo aí, no próximo slide a gente está mostrando nesse slide aí como seria, né, numa foto de microscópio eletrônico, mostrando essa esporulação, esse fungo amarelado na folha, na parte inferior da folha, na parte de baixo da folha. Seria, né, um conjunto de fungos aí que, através de dano mecânico, do trator que está passando ali na lavoura, o vento está tocando, ou uma gota de chuva espalha esse fungo aí de forma exponencial dentro da lavoura. E continuando, mostrando no próximo slide, a penetração do uredosporo, aí, que seria, né, a forma causal da doença, penetrando pelo estômago da parte inferior da folha, né, ele está penetrando aí e vai fazendo a colonização e aumentando essa disseminação. Isso aí, na condição favorável de umidade relativa, de chuva, de temperatura ideal, se não tiver uma intervenção, ocorre, sim, a infecção de muitas folhas e elas vão acabar caindo, trazendo prejuízo ao cafeicultor. Dando continuidade, passando para o próximo slide, está aí mais uma figura, né, para ilustrar como que é a penetração desse fungo. Essa parte inferior, por onde eles estão penetrando, e essa parte alaranjada, eles estão penetrando na parede celular, ali no estômago, e entrando para as camadas superiores da folha, ali nas camadas intercelulares principalmente, e danificando a folha propriamente dita, né? Ela vai acabar expulsando essa folha do cafeiro, essa folha vai acabar caindo, sendo ela contaminada por esse esporo, por essa doença. Dando continuidade, no próximo slide, mostra aí o percentual, né, o prejuízo que uma lavoura desfolhada pode acontecer, pode ocasionar ao cafeicultor. Na coluna da esquerda está mostrando aí o percentual, né, uma planta na primeira linha aí sem desfolha, uma planta totalmente enfolhada.
na linha do meio aí 60% de desfolha e até 90% de desfolha. Olha como a quantidade de frutos diminui aí no ramo produtivo. Numa planta sem desfolha, ela está ali com 48 frutos, né, no ramo produtivo, enquanto numa folha desfolhada, numa planta totalmente desfolhada, com 90% de desfolha, ela tem apenas 31 frutos. Caminhando para a direita aí, a gente vê que a quantidade de produção, a capacidade produtiva por planta diminui muito. Olha aí, a planta com 100 desfolha, ela está com 5 litros de café por planta, enquanto uma outra planta do mesmo porte, da mesma estatura ali, na mesma condição da fazenda ali, com 90% de desfolha, ela cai para metade de litros por planta. Isso, é claro, vai trazer prejuízo para o cafeicultor. Quantidade de grãos xoxos, né, de frutos xoxos, aquele grão que não granou, aquele fotossimilado que não chegou para formar, né, a semente ali do fruto do cafeeiro. Olha como o impacto é grande, aí de 3,3 frutos xoxos aí numa planta bem folhada para 5,3%, a quantidade quase o dobro aí de frutos xoxos aí. E a quantidade também de frutos caídos ao solo, aquele café de varrição que eu falei mais cedo, o quanto que uma planta sem estar desfolhada, né, ela está com uma condição de enfolhamento favorável, ela está ali em torno de 415 frutos caídos no chão, enquanto uma folha de altamente desfolhada, com 90% de desfolha aí, ela tem mais de 3 vezes mais de frutos no chão. Isso é prejuízo para o cafeicultor. E no próximo slide, a gente mostra aí também, né, aquela condição que eu mostrei, que eu falei no início, que seria a condição favorável aí de um cafeeiro, né, a lavoura de café sendo plantada de uma forma mais aberta, né, que tem um espaçamento entre linhas ali, principalmente, ela está de forma mais arejada, diminui o inóculo da doença. Enquanto num sistema de plantio mais adensado, de 5.000, 6.000, 7.000 plantas por hectare, essa disposição vai estar muito mais fácil do fungo proliferar nessa condição aí de adensamento, né, dessa planta, dessa lavoura, tá aí, não tem circulação de ar, então a umidade entre essas plantas, essas linhas aí da foto do lado direito, vai estar mostrando aí quanto que é difícil, além da mecanização, é claro, de pulverizações, de tratos culturais, aplicação de fertilizantes, demais tratos culturais vai estar prejudicada, mas também a relação aí do inóculo de ferrugem está muito maior nessa lavoura do lado direito aí, que tem um número de plantas por hectare muito maior. Então, para esse intuito aí de minimizar o dano causado pela ferrugem, seria interessante ser uma lavoura mais aberta, né, com um espaçamento mais largo. E no próximo slide, a gente vai mostrar aí também, né, como a infestação, né, a porcentagem de folhas de ferrugem aumenta a produção, né, assim, diminui a produtividade. Uma planta aí que teria 0% de infestação aí, na verdade, a planta que está com a carga pendente muito alta, a carga pendente com um nível aí de bastante alto, ela vai estar muito mais predisposta ao ataque da ferrugem. Então, o produtor tem que se atentar a carga pendente. Se ele tiver com a carga pendente muito alta, ele vai ter problema de infestação de ferrugem, né? Mostrando aí que pode chegar aí com a carga cheia aí de até de 89% de infestação de ferrugem, enquanto a carga mediana aí seria em torno de 80%, uma carga baixa de 30%, isso tratando em relação a nenhum trato cultural, nenhuma interferência aí para minimizar o efeito dessa doença. E no próximo slide, mostrando aí, né, essa causa desse gráfico anterior, dessa figura anterior, mostrando que uma planta com alta carga, ela está muito mais predisposta ao ataque dessa doença do que numa carga baixa. Nessa foto do lado direito aí, mostra a infecção de ferrugem muito menor numa lavoura como essa, que está praticamente com a carga muito baixa. E no próximo slide, mostra aí uma curva de progresso dessa doença, né, que seria ali justamente no início do período chuvoso, de outubro até abril, né, que chove bem nas regiões produtoras de café. Se o produtor não tomar
providência alguma no controle dessas doenças, ela vai acabar explodindo lá no mês de junho, julho, vai acabar causando queda de frutos, né? Esse fruto não vai completar o ciclo e vai causar um excesso de desfolha no cafeeiro, ele não vai conseguir ter uma lavoura produtiva no ano seguinte, porque uma lavoura sem folha de café, ela não vai produzir no ano sequente. Então, o importante é fazer os tratos culturais aí a partir de outubro, até março aí, de forma assertiva, né? Usando o agroquímico correto para estar acertando o alvo aí, que seria a ferrugem. No próximo slide, a gente mostrando aí para a gente tentar induzir o produtor a fazer um monitoramento da sua área. Monitoramento é o produtor conhecer a área dele, dividir a lavoura dele em talhões, para que ele consiga, numa passada ali, uma vez por mês, naqueles talhões, ele está monitorando não só a ferrugem, mas também dá para monitorar também outras doenças, pragas também, e está fazendo a coleta das folhas ali. É importante coletar de forma correta dos dois lados da planta, tanto do lado onde bate o sol, quanto do lado da sombra, para não estar aí mascarando o resultado. E isso serve também para estar fazendo a percentagem de quantos folhas, né, na coleta aí de 100 folhas, quantos por cento das folhas estão atacadas por ferrugem? Em torno aí de 5% já é preocupante. O produtor já era para ter feito uma intervenção. E no próximo slide mostra aí a fotografia da figura do pragueiro ou do funcionário da fazenda, onde que ele deve fazer essa coleta dessas folhas, que seria aí no terço médio, desprezando o terço superior da planta de café e o terço inferior, que seria no terço mediano, no meio da planta, coletando o terceiro ou quarto par de folhas, né, e dos dois lados da planta, como eu disse, depois levando aí para o escritório, fazendo a contabilidade aí de quantos por cento de folhas infestadas com esporo da ferrugem. No próximo slide mostra aí, né, que há algumas alternativas, né, o produtor fazer uso de algumas variedades genéticas, né, que são resistentes e tolerantes a essa doença. Temos aí o icatu, que é uma variedade aí bastante conhecida dos cafeicultores, o obatã, também muito antiga. Essas são espécies, né, mais a oeiras, Iapá 59, paraíso, enfim, uma série de plantas geneticamente modificadas que elas não são suscetíveis a esse fungo. Então, o produtor pode estar fazendo uso, né, num próximo plantio, já que a ferrugem é tão agressiva na área dele, ele está fazendo aí uso dessas cultivares. E ele tem que fazer os controles culturais, que já foi falado, como a adubação equilibrada, uma desbrota, anualmente o produtor deve fazer desbrota do cafeeiro, o excesso de brotos acaba impactando aí inúmeros prejuízos ao cafeicultor. As podas, se for necessário fazer, periódicas, e evitar esse espaçamento adensado e esse cultivo sombreado. E passando para o próximo slide, mostrar aí, né, onde cada fungicida atua, no caso aí, os fungicidas cúpricos, eles atuam na germinação do fungo, né, o cobre, além dele estar diminuindo o inóculo de ferrugem no campo, ele também é responsável por nutrir o cafeeiro, ele é um elemento químico aí, usado na nutrição do cafeeiro, não pode ser deixado de lado, de preferência ele aplicado de forma alternada, né, com os triazóis e silvirulinas, certo? Já os outros fungicidas aí, os triazóis e as silvirulinas aí atuando na germinação, penetração e na colonização dos fungos, desse fungo, esses agroquímicos aí vão impedir essa atuação nos fungos, e os sistêmicos de solo também, aquele produto que é aplicado via solo, lá no mês de outubro, ele é absorvido pelas raízes, penetra na planta, né, no cafeeiro, através dos vasos lenhosos, e acaba chegando na parte aérea, que contribui muito também. E no próximo slide, mostra aí a relação de muitos fungicidas que são registrados para a cultura do café, daí com as suas concentrações, seja ele triazol ou estubirulina, que ajudam a combater esse fungo, né, que causa muitos prejuízos. Mas nada adianta fazer a aquisição do produto de solo, de algum desses produtos aí da parte aérea, mas a aplicação está na hora errada, ou
de forma deficiente. Então, o produtor tem que fazer a parte dele em estar usando esse produto químico aí na hora certa, né, muito antes da entrada agressiva dessa doença, depois que chegou a níveis altíssimos de infestação, ele já está aí no prejuízo, então ele deve fazer esse monitoramento, que já foi falado, antecipadamente, para que esse produto seja aplicado na hora certa, de forma correta, e que o produtor tenha êxito. E para finalizar, né, nesse último slide, mostra aí o quanto que essa aplicação conjunta do triazol de solo mais a complementação via folha, ela diminui a percentagem da infestação dessa doença, ela diminui consideravelmente o nível de infestação da ferrugem, trazendo, consequentemente, menor desfolha e maior produtividade. E era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que essa meia hora de apresentação tenha sido válida. Em nome da Copecitos, eu agradeço pela atenção de vocês, cafeicultores, consultores, e que procure, né, a Copecitos, nosso corpo técnico, para estar orientando aí, para ter os melhores respostas possíveis no campo. Eu agradeço pela atenção de todos.